Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo nós vamos tratar dos tipos básicos de dados em Python. Na verdade, assim, o Python tem vários tipos de dados que a gente pode conhecer. Tem alguns que são mais formalizados como estrutura de dados, como por exemplo as listas e dicionários, que isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas a gente tem uns tipos que a gente usa básicos no dia a dia, né? Tipos de dados, por exemplo, booleano, inteiro, float e string, que são os principais que a gente usa. Mas nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho mais, alguns outros que nós temos também na linguagem já. Tanto que são no formato de classe, como por exemplo o fraction e o decimal, quanto outros que são built-ins também, como por exemplo o complex e o byte, beleza? Vou dar uma passada rápida neles, principalmente, porque eles são usados, mas são usados em ocasiões específicas, né? Para questões específicas, mas vamos conversar um pouquinho disso, de todos esses tipos hoje nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, não esquece de deixar o joinha, deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e vamos lá, vamos nessa, vamos começar a conversar sobre os tipos de dados. Bom, então, os tipos de dados que a gente vai conversar hoje são, principalmente, eu quero tratar mais dos tipos mais complexos no sentido, entre aspas, que a gente não está comumente utilizando no dia a dia, né? Eu acho que todo mundo que está aprendendo Python ou que já usa Python por um bom tempo já usa os tipos, esses quatro primeiros tipos aqui, o booleano, o inteiro, o float e o string, né? Então eu não vou comentar muito sobre eles, mas o que eu queria falar é que todos os códigos que vão estar no repositório do GitHub para esse projeto aqui, todos eles têm mais ou menos a mesma carinha, tá? Então eu vou só entrar aqui no booleano e aí a gente vai discutir um pouquinho do booleano também. Todos eles têm a mesma cara, a mesma operação, vamos dizer assim. Então eles vão ter uma função typeable onde eu vou fazer várias operações, verificações dos tipos, né? Bom, do tipo booleano eu acho que todo mundo está bem acostumado a usar. O que vale falar aqui é que o tipo booleano ele é como se fosse um singleton, né? Então toda vez que eu faço um type true, por exemplo, aqui a variável chamando true, né? Type true igual a true. Na verdade, eu estou simplesmente fazendo uma referência a um objeto que já existe lá, criado no Python, que é o true e o false. Outra peculiaridade, aí eu vou comentar só das peculiaridades aqui, é que o booleano true e false ele também é representado como 1 e 0 no Python. Então a gente pode fazer uma verificação de igualdade entre true, o valor true, e o valor 1 para ser verdadeiro, e o valor false igual a 0 para ser verdadeiro ainda também, tá bom? E outra coisa que é interessante também no Python, que às vezes em outras linguagens é feito de uma forma um pouco diferente, ou não são todos os valores que são tratados como verdadeiros ou falsos, é que no Python a gente tem essa relação de truth e false entre os valores. E, por exemplo, uma string vazia, ela pode ser representada como um valor falso. Então eu poderia fazer uma verificação de falso para uma string vazia, que vai retornar true. Um detalhe importante aqui só dessa implementação é que eu não preciso colocar esse boolean aqui na frente para isso se acontecer, né? Eu só coloquei aqui para deixar explícito que ao fazer um typecasting, aqui eu estou fazendo um casting, né? Convertendo uma string para booleano. Ao fazer o casting explícito aqui do booleano, de uma string vazia para booleano, ele vai me retornar false. Mas o Python considera que isso seria a mesma coisa, faria essa mesma verificação de false, tá bom? O mesmo caso, por exemplo, uma string preenchida que seria valor true, né? E assim sucessivamente, a gente pode fazer isso para as listas, para dicionários e outros caras mais, ou por exemplo, o booleano também, tá bom? Então, existe essa relação entre valores falsos e verdadeiros aqui, verdadeiros e falsos dentro do Python, dependendo do tipo da variável, né, do tipo de valor e o valor que ela que tá dentro dela ali. Uma string preenchida vai ser true, uma string vazia vai ser falso, por exemplo. Então a gente tem essa questão de valores verdadeiros e falsos dentro do Python, além de true e falso aí só. Essa é quando a gente vai fazer essas validações de booleano, tá bom? Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os inteiros. Então, tipo int, no Python ele é um tipo bem abrangente, então ele pode ir de menos, não quero falar infinito porque não é infinito, mas menos a muitos valores, eu não lembro exatamente o valor, mas é muito grande esse range, até mais tanto. Então não existe, por exemplo, como em outras linguagens, em Rust, em C, em outras linguagens mais clássicas, Java também, aqueles unsigned alguma coisa, né? Em Java, não me esqueci se em Java tem mesmo ou não. Eu sei que em C tem, em Rust vai ter, mas em Java eu não lembro se tem mesmo. Enfim, não quero falar besteira aqui também. Mas em C eu sei que tem unsigned, em Rust também, que é valores positivos ou valores negativos, só valores entre o range, né, de menos e mais, ou só valores positivos, né? E aí você acaba fazendo um shift de valores para mais, por exemplo, positivo, igual menos 128 até 128, né? Então, 28, né? Você teria aí... se você for usar um unsigned, você teria de 0 até 255, por exemplo. Enfim, não é assim que funciona aqui, ele é um objeto também, então, de certa forma, ele consegue abranger mais valores. Aqui, internamente, se eu não me engano, é um long, que o Python trata lá no C-Level, mas posso estar muito enganado aqui, deve ter mudado. Mas, de qualquer forma, a gente tem isso. Uma peculiaridade que a gente tem no int é que a gente consegue usar essa notação aqui, quem já trabalhou com Python também, eu já uso há algum tempo,
ou outras linguagens têm adotado também essa notação, de usar o underscore como separador de milhar, por exemplo. Enfim, de separador, não precisa ser de milhar necessariamente, a gente usa de milhar para facilitar a leitura do número, então esse número de 12 milhões é mais factível de ser lido rapidamente do que esse número de 12 milhões pelos nossos olhos. Para o computador, isso é irrelevante no final das contas, o interpretador, isso é irrelevante também, mas para nós, seres humanos, isso faz uma relevância grande em questão de leitura, certo? Bom, o nosso próximo tipo aqui então vai ser o tipo o float. Então o float ele tem algumas características aí que ele vamos dizer assim, parecida com o do inteiro, né, do int, que é esse tamanho assim, infinito, vamos dizer assim, entre aspas, né? Características que o float tem, que a gente tem que prestar atenção bastante, é que o float tem problemas de arredondamento de ponto, né, de casas decimais. Se você tiver muitas casas decimais, o arredondamento vai dar erro, isso é comum nos computadores, então para quem não está acostumado, ou para quem já está acostumado e não lembra, a gente tem esse erro nos pontos flutuantes, então o ponto flutuante não é o ideal, por exemplo, para você trabalhar com, se você quiser trabalhar com questões financeiras de mercado, para arredondamentos e tudo mais, não é o ideal, porque se você tiver valores muito pequenos, ele vai acabar dando problema. Ou se você estiver fazendo comparações entre valores, se estiver dividindo ali na hora, ele vai dar problema, né? Esse é o maior caso aqui específico de trabalhar com números em mercado financeiro. Se você dividir 1 por 3, né, ele não vai dar 0,33 apenas, vai dar 0,33 e uma cadeia infinita de números até ter o erro de aproximação dos computadores. Enfim, outra peculiaridade é que a gente consegue usar essa notação matemática aqui. Então, 1e menos 3, que se comportaria como 0,001, e o 1e elevado à terceira, vamos dizer assim, que seria 1000, né? Então, a gente consegue usar essas notações matemáticas. Quem trabalha com machine learning vai acabar vendo bastante desse tipo de notação aqui em códigos como NumPy, por exemplo, que é onde o pessoal usa bastante, principalmente em casas decimais, depois do zero, né, que é o caso aqui, depois do zero, o pessoal acaba usando bastante também. Uma coisa que eu esqueci de falar dos inteiros, é uma peculiaridade também do Python, é que normalmente, quando você instancia o CPython, né, a implementação principal, é alocado os números de -5 até 255, se eu não me engano, se eu não estou falando a memória aqui, eles são alocados em memória e são reutilizados. Então, toda vez que você cria um número de -5 até 255, não é feita uma nova alocação de memória para esse número, mas sim você faz uma referência a um objeto já existente que já foi pré-criado dentro do interpretador, beleza? Bom, outras coisas mais que a gente tem aqui, depois do float, a gente tem string. Bom, string é o que todo mundo conhece já. Peculiaridades da string é que ela é imutável, então a gente não consegue ficar criando novas, a hora que a gente tenta concatenar ou mudar a string, ela não é mudada, ela é criada uma nova, e aquela anterior pode ser feito um garbage collector ou não dela, por exemplo. E ela consegue ser acessada como se fosse uma lista, entre aspas aqui, mas a gente consegue acessar índices de valores dessa string, por exemplo. Então, dada a string ABC aqui, eu consigo acessar o terceiro item, né, a posição 2, que Python, as listas começam em 0 e vai até o 0, 1, até menos alguma coisa do total, né? Então, a posição 2 seria o item 3 aqui no caso, que é 0, 1, 2, né? E eu consigo pegar o valor de C. Mas eu não consigo, por exemplo, setar um valor específico nessa string. Como eu disse, elas são imutáveis, a gente não consegue fazer esse set diretamente nelas. Beleza? Bom, isso a gente passa desses tipos mais básicos que a gente tem na linguagem, né, que são esses 4 que todo mundo vai acabar usando diariamente, talvez, acho que essa seria a minha frase aqui. E aí a gente passa para esses dois caras aqui que existem, e eles são built-ins também, funcionam mais ou menos na mesma operação que os outros itens, mas eles são pouco usados. Eu diria que o byte é mais usado do que o complex, principalmente para quem trabalha com algumas coisas mais abaixo nível, por exemplo, servidores, sockets e tudo mais em Python, mas então vamos falar dele primeiro. Então bytes é realmente assim, para ser uma cadeia de bytes, a gente pode definir uma string byte dessa forma, né? Então a gente põe um Bzinho na frente da string, da definição aqui como se fosse uma string, e ele passa a ser bytes, então a gente vai ter uma classe de bytes. E a hora que a gente acessar, por exemplo, um item da posição, por exemplo, C, ele vai retornar o valor em bytes daquele elemento, né? Como eu comentei, normalmente o pessoal usa bastante, quando você for fazer um socket, por exemplo, você vai acabar usando bastante essa parte de passagem de bytes. Se você pegar os exemplos mais simples de socket que a gente tem, vai ter essa definição aqui, principalmente da string a ser passada como em bytes, e aí a gente consegue fazer aquele objeto string, né? Essas strings a gente tem um ponto encode, então se eu definir uma string aqui S, ela tem um ponto encoding, por exemplo, que é para a gente
fazer um encode e converter para um formato específico, tá? Então o encode aqui vai retornar o bytes, e se eu quiser fazer retornar de volta, eu vou fazer um decode, e eu tenho que definir uma codificação, no caso que eu estou usando o TF8, tenho que definir uma codificação de char7 para essa representação aí, beleza? Então essas duas funções vão transformar em bytes uma string e vão decodificar em bytes usando algum tipo de char7 específico para isso, tá? Eu gosto sempre de citar aqui, eu acho que é importantíssimo, o livro do Ramalho, nessa parte de bytes, ele trabalha bastante, principalmente na parte de Unicode, tem um capítulo inteiro só falando sobre Unicode, então se você quer aprender mais, saber mais, vai no livro dele, é muito importante, é um livro muito bacana, faltou o nome agora, mas eu vou lembrar já já, vai dar uma olhadinha no livro dele, o Fluent Python é muito bom, muito excelente, e ele tem um capítulo inteiro só falando de Unicode, que vai entrar nessa parte tanto de char7 de strings, quanto na parte um pouco de bytes também, beleza? E o próximo valor é o complex. O complex aqui ele também é um tipo built-in, no mesmo caso do inteiro e do float. É bem pouco usado, mas usado na parte de academia, né? Porque a gente tem a parte matemática mais envolvida aqui, vamos dizer assim. Uma característica do complex aqui, que eu acho interessante falar, é que matematicamente, quando a gente está usando números complexos, né, a gente usa o i como representação do valor imaginário. No Python foi escolhido o operador j, que é a letra j, na verdade, para representar um número complexo, o valor imaginário do número. Bom, uma coisa legal é que ele consegue fazer todas as operações iguais de soma e subtração dos números naturais, dos inteiros, enfim, naturais e dos reais, né? E a gente consegue fazer somas e subtrações dos números. E a gente consegue somar basicamente a parte real do número, que por exemplo, desse número 1 mais 2, a parte real, a gente chama de parte real, seria o 1.0, e a parte imaginária, que seria o imag aqui, que é o 2.0. E a gente tem o conjugado. Números complexos, eles, falando rapidinho dele aqui, ele é basicamente uma coordenada xy, vamos dizer assim, bem simplificado aqui. Então a coordenada x seria a parte real, e a coordenada y seria a parte imaginária do número. Então você pode imaginar que um número imaginário é um plano complexo, um plano com cardinalidade 2, né? Um plano XY aí, beleza? Então a parte conjugada seria o oposto da parte imaginária, né, que a gente está usando. Então seria 1 mais 2j, que seria basicamente nessa posição, eu estou invertido aqui, mas enfim, deu para entender que seria o oposto, mais ou menos na mesma direção, não na diagonal, mas na mesma direção aqui, porque o número do real não muda. Enfim, são características dos números complexos aí, mais dos números complexos do que relacionados com Python mesmo, tá? Se você interessar mais sobre números complexos, tem um vídeo muito bacana, eu vou deixar a descrição aí, vou deixar um card aqui apontando a um outro canal no YouTube que tem uma série de vídeos chamando Imaginary Numbers Are Reals, que trata basicamente e conta bastante coisa dessa parte de números reais e imaginários, dos números complexos. E tem também um vídeo do Tree Brown, One Blue, que também trata basicamente dessa parte de números complexos e imaginários e também faz exatamente essa comparação entre os eixos de cardinalidade aqui, beleza? Legal. E aí a gente entra para outros itens aqui, eu vou falar bem rapidinho deles. Então o none, que a gente está bem acostumado a usar também no dia a dia, é basicamente um singleton que a gente tem de um valor que se identificaria como vazio ou nada, né? Ou empty. Então a característica é também ser um singleton dentro da linguagem, a gente usa para isso, tá? Outros caras aqui, outro cara que é interessante, que também usa-se muito pouco, é o elipsis. Uma característica interessante do elipsis é que ele também é um singleton e às vezes o pessoal usa, como eu fiz o exemplo de classes aqui, o elipsis para fazer significar o pass aqui também que a gente pode definir, né? Então pode existir, você pode encontrar códigos que tem o elipsis assim, ou o elipsis também é usado em NumPy, por exemplo, para você colocar os 3 pontinhos para identificar que você quer o slice inteiro daquela parte. Vamos imaginar que você tem uma matriz bidimensional, né? 2 linhas por colunas, e você quer copiar todas as linhas, mas só da primeira coluna. Então, normalmente, o pessoal pode usar o elipsis e vírgula 0, que seria a coluna 0, por exemplo, para copiar todas as linhas da coluna 0. Então, o elipsis também é usado nessa parte de slicing no NumPy. No Python não tem tanto, não tem esse uso necessariamente, mas as bibliotecas externas fazem uso de elipsis para isso. Então, se você encontrar elipsis, ou pode ser para um placeholder de nada, de empty, vamos dizer assim, de vazio, que é o caso aqui do pass, ou pode ser um placeholder para fazer uma cópia de alguma coisa, ou enfim, de alguma questão. Não cópia igual a gente tem em JavaScript, tá? Não é a mesma coisa, mas um slicing, por exemplo. Acho que eu quero dizer assim, uma melhor palavra aqui seria um slice, beleza? E aí, por fim, eu vou falar o class que a gente tem. O class aqui eu não vou entrar em detalhes, porque class tem um mundo só dele, né? Mas tem os outros dois aqui, que é o fraction e o decimal. O fraction eu acho mais importante aqui, que é pra gente trabalhar com números reais
e evitar erros de ponto flutuante, como por exemplo aqui. Então, esse V decimal 1 dividido por 3 daria 0,33, o que não é igual a 0,33 se você tentar fazer uma comparação. Eles não são iguais, são números diferentes, né? São números reais diferentes. Então, o decimal ele vem com uma pegada para você evitar de você ter problemas de aproximação na hora de fazer uma tratativa de divisão, soma, igualdade e tudo mais. Principalmente, você pode usar bastante para números financeiros, como eu disse, por exemplo, 1 dividido por 3 não vai dar 0,33, vai dar 0, pode dar 0,33 alguma coisa, e isso pode influenciar numa soma, numa divisão ou mesmo numa igualdade. Então, essa classe decimal vem para tentar contribuir para evitar esse tipo de coisa. Um ponto negativo que eu acho da classe decimal é que você não consegue fazer uma operação direta como você consegue fazer com os números complexos, né? Não consigo somar V1 mais 2, por exemplo. Eu consigo fazer só a soma entre classes decimal, então o operador de add que está funcionando nas classes decimais, mas eu não consigo fazer essa operação com números reais direto ou números inteiros, né? Vai dar esse erro aqui que não suporta a soma entre decimal e float, né? Então tem uns detalhes aqui de implementação que eu acho que eu não gosto muito por causa disso, mas no geral eu já usei ela, eu já trabalhei em startup que trabalha com finanças e a gente acabou usando algumas coisas do decimal, principalmente para evitar essas comparações e tentar não ter problemas de aproximação de ponto flutuante, beleza? E o último que eu queria falar hoje é do fraction, que ele também é bem interessante no sentido de talvez não tenha tanto uso, mas ele mantém a relação de fracionária entre números. Então aquele 1 dividido por 3 eu posso manter a relação fracionária deles, que é 1/3. Então ele é uma representação de frações dentro do Python aqui. Eu acho que o maior uso seria na parte de matemática mesmo. Não vejo tanto uso num projeto dia a dia, exceto se for um projeto matemático, alguma coisa voltada assim, para você manter a relação de fração e não trabalhar com o número real direto. Tá? Se você for trabalhar com o número real direto, e se for necessário não ter tantos problemas de arredondamento, seria ideal talvez trabalhar com o decimal, ou caso contrário, trabalhar com o float normal. Mas existe o fraction aqui também. O objeto desse módulo fractions, o import fraction, que vai basicamente manter essa relação de frações que a gente já estudou também no ensino fundamental entre números, beleza? E aí ele vai ter suas operações. Uma coisa interessante é que ele mantém uma relação de soma ele tem esse overload entre tipos diferentes, né? Entre a fração e um inteiro normal. Ele consegue dar um resultado pra gente diferentemente do decimal, beleza? Bom, era isso o vídeo de hoje, era isso que eu tinha para comentar, principalmente desses tipos. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, eu trabalho numa empresa onde a gente às vezes faz algumas entrevistas com candidatos e o pessoal às vezes nem lembra direito que tem booleano, né? E o Python nem tem tantos tipos diferentes de dados, no sentido de, por exemplo, int, int 8, int e etc e tal, int 32, int 64 e assim sucessivamente, como tem outras linguagens que são realmente tipadas, fortemente tipadas, né? O Python nem tem tanto esse leque tão grande de tipos de dados básicos, vamos dizer assim, não estruturados, por exemplo, uma lista, eu considero mais uma estrutura de dados do que um tipo de dados simples ali, básico que a gente trabalha, mas outras linguagens têm, mas muita gente acaba se confundindo e não lembrando desses tipos. Às vezes mal lembra dos 4 principais, que seria o boolean, int, float e string, coloca um long no meio, alguma coisa assim, mas eu queria trazer um pouco mais do que a gente tem em Python, tem outros desses tipos mais básicos, vamos dizer assim. Eu vou gravar um próximo vídeo. O próximo vídeo nosso vai ser que eu vou gravar aqui no canal, vai ser sobre essas estruturas de dados. A gente tem bastante estruturas de dados em Python já pré-definidas dentro da Standard Lib, por exemplo. E aí a gente pode criar as nossas, por exemplo, com um class, né? Eu vou criar uma para a gente poder ver uma estrutura de dados baseada em class, e aí class a gente pode fazer o que a gente quiser aqui dentro da linguagem, beleza? Bom, enfim, o vídeo é esse, para mostrar esses tipos, dar uma discutida, apresentar alguns outros que existem, por exemplo, o fraction e decimal, principalmente, o complex, para quem não conhece, que são tipos mais voltados para relações matemáticas. Enfim, de qualquer forma é isso. Valeu? Não esquece de deixar o joinha, assina o canal se você curtiu e comenta também o vídeo aí. Se eu esqueci de algum tipo que faz sentido para você, que você trabalha, comenta aí também e valeu. Obrigadão, um abraço e até a próxima.